Olha, passar na residência médica é sem dúvida o auge de anos e anos de dedicação, né? De muito estudo, de muito sacrifício, mas. E quando a festa da aprovação acaba e aquele sonho começa a virar um peso? E de repente, a única vontade que dá é de largar tudo. Calma. Essa crise é muito mais comum do que se imagina. A pergunta é essa, bem direta. Entrou na residência dos sonhos e se lascou? Porque às vezes a sensação é exatamente essa. Passa toda aquela euforia da comemoração e o que vem é um sentimento de estar completamente perdido, cheio de dúvida, uma crise existencial daquelas, se perguntando se vale mesmo a pena continuar. Para a gente entender melhor essa crise, vamos dar uma olhada nos 4 principais motivos que levam um residente a pensar em jogar tudo para o alto. Vamos descobrir o que de fato acontece por trás dos muros do hospital. Vamos começar com o motivo mais direto e talvez o mais difícil de admitir, né? A pessoa entra lá e descobre que simplesmente não gosta da especialidade que escolheu. E por que isso acontece? Porque assim, uma coisa é o que se estuda nos livros, outra completamente diferente é a vivência, o dia a dia, a rotina, sabe? Os bastidores, o tipo de paciente, alguns procedimentos. São coisas que a gente só descobre quando está lá dentro, na prática. E aí, vem aquela pergunta que dói. É isso mesmo que eu quero para mim pelos próximos 30, 40 anos? Tá, mas se a decisão for mesmo desistir, qual seria a hora certa? O conselho aqui é bem prático. Se essa ficha caiu logo no comecinho, a real é: pule fora. Não vale a pena se condenar uma vida inteira fazendo algo que não te faz feliz. Agora, se mais da metade do caminho já foi, a sugestão é ir até o final. Pelo menos para garantir o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. É um título importante que ninguém mais te tira. Mas e quando o problema não é a falta de paixão pela área, e sim o medo? Aí a gente chega no segundo grande motivo, aquela ansiedade sobre o futuro, a dúvida se vai ter espaço no mercado de trabalho. E esse medo, ele não vem do nada, né? Ele vem daquelas conversas com os residentes mais velhos, que pintam um cenário de falta de emprego, vem dos preceptores que falam que tudo é na base da indicação e, claro, das histórias daquele colega que se formou e está aí, batalhando para se colocar. Esse sentimento é ainda mais forte naquelas especialidades que são meio tudo ou nada, ou dá muito certo, ou o tombo é grande. Então, como é que se lida com esse medo? Olha, não tem fórmula mágica. O caminho é arregaçar as mangas e pesquisar, de verdade. Pensar em fazer uma consultoria de carreira, conversar com quem acabou de se formar para sentir como está a realidade e, o mais importante de tudo, estudar o mercado específico da cidade onde se planeja morar. O terceiro motivo é um clássico. A pessoa adora a especialidade, se identifica, se dá bem com todo mundo, mas a rotina da residência é simplesmente esmagadora, insuportável. É uma rotina brutal, né? Chegar no hospital de madrugada, mal ter tempo para almoçar, sair de lá exausto e ainda ter que sentar para estudar. Às vezes emendando com plantão noturno. É desumano. E falando nessa luta para achar tempo para estudar, fica uma dica. Para quem é estudante e precisa otimizar cada minuto, vale a pena entrar em medcob.com.br e baixar o aplicativo. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas, comentários, resumos e até flashcards para estudar em qualquer brechinha. É uma ferramenta feita para essa rotina insana. Ok, mas diante dessa rotina massacrante, qual é a recomendação? A opinião aqui é meio polêmica, mas bem direta. Fique. O sacrifício durante a residência é visto como um investimento. É se lascar agora para atingir um objetivo maior lá na frente. A lógica por trás desse conselho é que a residência, por mais pesada que seja, tem data para acabar. É um período de imersão total que, principalmente em áreas cirúrgicas, é fundamental para o aprendizado. Se a pessoa ama de verdade a especialidade e consegue enxergar um futuro com mais qualidade de vida, a sugestão é respirar fundo e encontrar forças para continuar. E agora a gente chega no quarto e, sinceramente, no pior de todos os motivos. O ambiente de trabalho. É quando a residência é marcada por assédio moral, por bullying, por humilhação constante. Muitas vezes, a raiz de todo esse problema é o que foi descrito aqui como uma hierarquia imbecil, rígida, sem sentido, onde o poder é usado para oprimir e não para ensinar. E os exemplos são revoltantes, mas infelizmente muito reais. Coisas como esconder um exame para te queimar com o chefe, ou gritar e humilhar na frente de todo mundo. Chega ao ponto do absurdo de mandarem um residente ir comprar lanche para os superiores ou criar regras ridículas, tipo o R1 não pode sentar. É uma babaquice que acaba com a motivação de qualquer um. Numa situação dessas, a sugestão é ser estratégico.
Muitas vezes, esse comportamento abusivo é pior durante o período probatório, porque eles ainda podem chamar um substituto para a vaga. Então, a orientação é aguentar e observar. Se, depois que esse período passar, o assédio continuar, a recomendação é clara: vaza, saia sem dó nem piedade. E aqui vem a virada de chave e o ponto de vista mais interessante. Nesse cenário de abuso, sair não é uma derrota. É quase um ato de justiça. Deixar o serviço desfalcado não é maldade. É a consequência direta do ambiente tóxico que eles mesmos criaram. É mostrar, na prática, que toda ação tem sim uma reação. No final das contas, depois de analisar tudo isso, a decisão é de cada um. E é muito importante entender que desistir, em muitos casos, não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem. É fundamental tirar esse peso das costas. Não existe pecado nenhum em dar 1, 2, até 3 passos para trás para poder investir em algo que realmente faça sentido para o futuro e principalmente para a própria felicidade. E esse é o ponto mais importante de todos. No fim, é a saúde mental que está em jogo. E nenhuma carreira, nenhum título, nenhum diploma vale o nosso bem-estar psicológico e emocional. Não vale a pena lutar contra isso. Por isso, a gente termina com a pergunta que realmente importa e que cada um precisa responder por si. Uma reflexão que, vamos combinar, não vale só para a medicina, mas para a vida toda.